Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Smart Talks, espaço reservado para sanar as suas dúvidas sobre a nossa Smart Class e também trocar experiências e percepções com especialistas. Eu sou o Bruno Lupetti, gerente nacional de vendas da Pepper Fuchs, e tenho a honra de moderar esse debate junto com nossos ilustres convidados, que antecipadamente já gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença, e faço uma breve introdução. Comigo, Rafaela França, especialista de produtos da Pepper Fuchs, e irá se juntar a nós também Diego Lopes, engenheiro de automação da Lias Máquinas e Equipamentos, Ian Marques, especialista de aplicações para as variáveis pressão e temperatura da Endress-Hauser do Brasil, e Leandro Paradella. Além de mestre cervejeiro, Leandro é um especialista em redes de IT/OT, Indústria 4.0, e é o diretor fundador da Fairtech. Então, junte-se a nós nesse papo, fique à vontade para interagir. Nós temos o QR Code, temos o link para que você possa mandar mensagens para nós e vamos ler as suas perguntas aqui ao vivo. Gostaria de começar esse debate, Rafa, pegando o gancho da última parte que vocês comentaram aqui. Como que o IO-Link poderia revolucionar essa coleta de dados e diagnóstico dos dispositivos industriais? Acho que na nossa apresentação ficou bastante claro como os dispositivos ASI, eles não estão só ligados, né? O que a gente quer dizer, eles não, geralmente quando você tem um equipamento, uma topologia convencional, um ponto a ponto, você tem sinais. Quando que tu sabe que o equipamento está com problema, parou de funcionar? Quando você para de receber o sinal analógico. Já os sensores, dispositivos IO-Links, eles trazem, além de volume de dados e velocidade que a gente discutiu, eles trazem muita inteligência. Então eles promovem até uma manutenção preditiva, preventiva, porque eles têm os seus próprios diagnósticos, tanto de quando eles param de funcionar, até também na medida da qualidade, na performance dele. Então são dispositivos que te trazem diferentes diagnósticos de acordo com a especificidade dele, né, da aplicabilidade dele, diagnósticos que fazem sentido para a aplicação dele, e também te dão sinais, diagnósticos de acordo com a performance que ele está operando, considerando a condição de operação dele. Então, olhando na ótica das novas demandas da indústria, as novas demandas necessitam de maior volume de dados. Aí o link dá. Necessitam de uma velocidade maior para chegar a esses dados. A criticidade dos processos são muito maiores cada dia que passa. Aí o link também dá. Precisamos de uma manutenção inteligente, que eu consiga predizer quando a falha vai ocorrer e me prepare por uma troca, uma parada planejada. Aí o link também dá. Muito legal, Rafa. Queria chamar o Leandro Paradella, sei que ele é um entusiasta aí do Big Data industrial. O que você tem a dizer a respeito disso, Leandro? Quais suas percepções? Cara, o meu áudio tá legal? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Bom, como você falou, eu sou um entusiasta, né, de tecnologia. Então, cara, eu vejo como futuro, né, a morte do I/O discreto. Né, ele vai ser usado muito pouco em, de repente, aplicações residenciais. E acho que cada vez mais a tendência é a gente convergir aí para uma tecnologia que junte a IO-Link com o ASI. Né? Eu acho que essa é a nossa visão dos próximos passos para o futuro aí. Maravilha, Leandro. Diego, você com esse viés do fabricante da máquina, do equipamento, o que você tem a dizer sobre essa revolução que a gente está vivendo aí, com mais diagnósticos e mais dados vindos da indústria? Bom dia a todos. Eu concordo com o Leandro ali, isso realmente está se levando tudo para cada vez se utilizar menos essa questão do I/O discreto, devido até a parte de diagnósticos e funcionalidades a mais que a gente consegue adquirir pelo IO-Link, né? Simplifica muito até na parte de campo, comissionamento, startup, numa manutenção. Então, eu acredito que o caminho vai acabar sendo esse. Bacana. E aí, Ian, como que a Endress-Hauser vê essa chegada do IO-Link? É tendência, não é? O que você tem a compartilhar conosco? Bom dia aí para todos. Não sei se meu áudio está bom aí. Tá perfeito. Mas para a gente também, a gente enxerga com bons olhos cada vez mais clientes, aí a indústria demandando informações, enfim, novas tecnologias de sensor e principalmente como ler esses dados.
Então, a IO-Link, sim, está cada vez mais aumentando aí o portfólio, que a gente entende que realmente não é uma tecnologia que está, enfim, compra e não usa. O pessoal está utilizando cada vez mais. Legal, Ian. Obrigado por compartilhar. Queria pegar o gancho com o Diego aqui. Diego, o que você pode destacar nessa ótica da experiência aí de cada uma dessas tecnologias, a sua vivência? Sei que você já elaborou projetos com a IO-Link, elaborou projetos com a ASI. Se você pudesse destacar aí as vantagens, benefícios que você experienciou no dia a dia, o que você compartilharia conosco? Assim, o que a gente conseguiu notar aplicando a tecnologia nos equipamentos, no processo? Eu vejo que é exatamente o que a Rafa e o Miguel explicaram anteriormente, as tecnologias se complementam. Tá? Em algumas aplicações, por exemplo, você tem para acionar um bloco de válvulas, que acontece muito em indústria de bebidas, a gente tem bastante aqueles manifolds com 50 válvulas. Normalmente, a gente tem na instalação ponto a ponto, sempre se coloca um painel remoto, tenta colocar o mais próximo possível, e desse painel remoto a gente puxa um cabo individual para cada uma das 50 válvulas. Então aí você já tem um custo da infra, conforme a Rafaela falou, as bandeiras ficam grandes. Um outro problema que normalmente acontece muito, as áreas que a gente tem para instalar um processo estão cada vez menores. Eu tenho que colocar muita coisa dentro de uma sala menor. E eu nunca consigo pôr o painel ali, às vezes não tem só espaço. É tanta coisa para você colocar uma coluna ali de 2 metros de altura por 800 milímetros de largura, não consegue achar o espaço. Então, às vezes, esse painel vai mais longe ainda para uma sala. Então, com o ASI, nessa aplicação de válvulas, fica muito prático você colocar uma caixinha do lado do manifold, ali com um gate e a fonte, e ali você sai com um único cabo ASI e consegue alimentar 50 válvulas. Ao invés de ter que puxar uma infra com 50 cabos ali, que às vezes está numa outra sala. Agora, quando o processo, às vezes a área é muito grande, é muito espalhada, você tem válvulas também, mas além de válvulas você tem transmissões de temperatura, pressão, tem válvula de controle, é uma infinidade, o processo está cada vez mais complexo, então a gente acaba instalando mais instrumentação para poder monitorar as variáveis. Então, aumentou mais ainda a quantidade de pontos que precisaria usar. Nesse caso, quando fica tudo muito espalhado, eu vejo que o ASI acaba gerando um problema que a gente atinge 100 metros da rede ASI muito rápido, porque conta que é o cabo do derivador até o componente, então fica uma distância muito longa e tu atingiu 100 metros de comprimento de rede, mas tu instalou 40 válvulas. Nessa aplicação a gente está tudo muito espalhado. Então eu vejo que o IO-Link, além de agregar todos os recursos que o Miguel comentou ali, de diagnóstico, de manutenção, você consegue espalhar os módulos que são pequenos em toda a planta e tu chega mais próximo e dali você consegue com um único módulo, o mesmo módulo que é multiprotocolo, você consegue ligar na rede Profinet ou Ethernet IP, então isso já te padroniza o projeto, você não precisa ficar trocando o projeto de acordo com o cliente que vai ser instalado, né? A parte de campo fica padronizada, e com o mesmo módulo eu vou ligar temperatura, pressão, condutividade, eu tenho 8 portas disponíveis em cada NES, então fica muito versátil, até para você depois fazer uma inclusão no campo. Perfeito, Diego, perfeito. Pegando esse gancho aí, Leandro, o que você acha? Você acha que ainda em aplicações como braçagem, code block, o ASI se mantém como uma das principais formas, ou uma das formas mais viáveis de você conectar todos esses sinais, e o IO-Link fica mais voltado para aplicações que você precisa de maior diagnóstico, você quer extrair uma inteligência maior? Acredito que tem esse mix, né? Em alguns momentos vai acontecer a gente ter as duas coisas até trabalhando juntas, né? Às vezes a gente vai ter um diagnóstico, de repente, até dos IOs discretos, né? A gente hoje, falando em Big Data, toda informação extraída do campo é muito importante. Então, até o abrir e fechar de uma válvula, o tempo que ficou aberto e fechado, a gente monitora hoje, assim como a temperatura do switch que está abrindo e fechando a válvula, de repente a umidade do ambiente. Então, tem uma série de coisas que a gente acaba colocando hoje ao longo do processo, que fazem com que a gente tenha uma informação mais precisa, que possa ganhar um pouquinho a mais ali no nosso processo de produção, seja em manutenção, seja na produção mesmo, em eficiência.
Então, a tendência é cada vez mais extrair informação do campo, né? E faz muito sentido a gente utilizar os discretos, né, hoje com ASI, e os analógicos, né, com a IO-Link, pelo volume de dados que a gente tem. E eu acho que a convergência disso, apesar de uma certa resistência no primeiro momento que eu vejo da indústria, né, assim como aconteceu com a internet, né, a gente fala muito de internet, hoje tudo é internet, tem que colocar... Cara, eu me lembro, gosto de entregar a idade agora, né, mas eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com redes, a falar da possibilidade de uma rede Ethernet em campo era um absurdo, né? Esse negócio não é confiável, como é que não usar uma rede em Ethernet, né? E hoje em dia a gente está convergindo tudo para isso. Então, na tecnologia é sempre assim, no começo tem um certo preconceito, mas eu acho que no futuro tudo converge para aquilo que tem de melhor para a troca de dados, e cada vez mais os dados estão se tornando importantes aí para a gente. Muito legal, gente. Chegou uma pergunta aqui no chat bem interessante. O ASI e o IO-Link se destinam somente a projetos novos, ou eu posso aplicar essas tecnologias em uma máquina mais antiga que eu possuo na minha planta? Ian, conta pra gente. Se eu tenho, imagina aquela máquina antigueira que o cliente tem há bastante tempo, sem o backup da programação do CLP, todo mundo tem receio de mexer ali, e ela funciona bem, né? Não nos entendam mal, a máquina funciona bem. Como que o cliente poderia, né, nesse cenário de, poxa, não quero mexer no controle dessa máquina, quero só extrair mais dados de diagnóstico, quero minimamente trazer essa máquina para um cenário 4.0. Como que você vê essa possibilidade? Que dicas você pode dar para o pessoal que está nos assistindo? Legal. A gente tem visto muito isso daí, né? O pessoal fazendo meio que um revamp das máquinas, né? E o IO-Link é uma boa para isso. Além de ser, enfim, um protocolo aberto, enfim, facilidade de configuração, ele pode trabalhar em paralelo com outros protocolos, até mesmo com o ASI. Então, monitoramento, principalmente pressão, temperatura, enfim, é bem fácil com a IO-Link, integração aí com MQTT, enfim. É bem mais tranquilo, até mesmo para máquinas já existentes, tá? Então, instrumentos compactos, rápido de configurar, enfim, e um protocolo aberto. Acho que esse é o ponto. Legal. Você já teve alguma experiência desse tipo, Diego, de precisar fazer tentar extrair mais de uma máquina, de um equipamento antigo? Como que você pode compartilhar com a gente a sua experiência nesse sentido? Não no que se refere a controle, mas mais sinais de diagnóstico mesmo. Você acredita nessa possibilidade de fazer atualizações nas máquinas? Eu acredito que simplifica muito, sim, a utilização do IO-Link, até porque você tem a opção, vamos supor que, se você não quer fazer o controle, que nem você mesmo mencionou, mas você quer ter aquela informação ali e fazer uma aquisição de dados dela no equipamento, jogar para uma nuvem, para criar algum diagnóstico, isso é possível. Você pode pôr daqui a pouco um outro instrumento do lado, utilizando o MQTT para jogar na nuvem, e lá você usar um servidor remoto para gerar análise dessas informações. Então é possível fazer isso, sim, eu penso que é. Mas quando você já colocou um instrumento ali do lado, então já fica muito fácil, né? Simplifica muito para fazer o retrofit completo da máquina, né? Ainda mais quando o módulo ele é multiprotocolo ali, então isso simplifica muito. Perfeito. E você, Rafa, o que você tem para compartilhar com esse nosso participante que perguntou se o ASI ou o IO-Link são só para projetos novos? Não, são para projetos antigos e novos. Só dando um reforço sobre o multiprotocolos, né? Miguel comentou, é muito legal a parte do multiprotocolos, principalmente numa aplicação dessa, onde você tem quantidade alta de volume de dados, né? E você acaba envia para o controlador da máquina, o CLP e afins, né? E aí você tem um multiprotocolo comunicando com um supervisório, um sistema em nuvem, onde você pode deixar, então, duas comunicações, onde você, no PLC, você faz o controle dessa máquina, e no supervisório, afins, você precisa fazer um comissionamento, uma parametrização, você faz via um MQTT, por exemplo. Então, deixa o CLP para o que ele precisa, o que ele faz. Ele controla. Então, todas as variáveis de controle, a parte do PLC não fica sobrecarregada. Ele faz isso. E o que for de parametrização remota, de comissionamento de uma máquina que tem vários I/Os, você pode fazer
de uma forma paralela com uma comunicação multiprotocolos. Acho que vale reforçar o que o Diego estava comentando, faz muito sentido a comunicação multilink por esse fato, onde você tem a parametrização e o controle de um outro lado. Legal, Leandro, e nossos colegas comentaram, né, sobre MQTT, também está em alta aí na nossa indústria, o OPC-UA, nesse sentido dessas modernizações das plantas, né, como que você vê essa chegada desses protocolos voltado para o I/O, voltado para o diagnóstico? O que você pode nos dizer sobre isso? Eu acho fantástico, né, cara? Eu acho que tem 2 pontos muito interessantes aí de cara, assim, para falar, que é a remoção de excesso de dados da CPU, né? Você tem as PLCs em campo, que de repente cada vez mais você tem informação para extrair, levar esses dados para ela, pode sobrecarregar e até encher a memória de uma CPU. E você ter essa disponibilidade desses dados direto na camada onde eles vão ser utilizados, né? Direto no supervisório ali. E hoje eu percebo que muitos fabricantes de máquinas têm fornecido já máquinas com OPC-UA, tipo, já embutido. E devido aos clientes já terem um MES interno que capta esses dados da máquina de outras formas, acaba que o OPC-UA não foi totalmente explorado como poderia. Então, eu acho que até esse nosso briefing, né, até essa nossa exposição e divulgação vai ajudar bastante a gente levar pessoas a pensarem a respeito disso, das oportunidades que a gente já tem, de repente, dentro das plantas, onde a gente pode interligar esses equipamentos. Perfeito, perfeito. Chegou mais uma pergunta aqui do chat também, acho que essa direciona bastante, tem sinergia com a Rafa. Rafaela, o ASI funciona bem quando instalado em um ambiente de temperaturas ultra baixas, menos 45 graus? Menos 45 graus? Geralmente, possivelmente uma câmara fria, o convidado está se referindo, né? Provavelmente, uma área desse tipo. Bom, o ASI em si, ele funciona numa temperatura mais ambiente, né, de menos 20 a 80 graus, são esse range de temperatura. Mas você tem equipamentos, não para baixas temperaturas, mas para equipamentos mais agressivos, como ambientes mais molhados, que a gente chama, né, entrada de água, poeira, ambientes mais agressivos nesse ponto. Então, a minha resposta trabalha geralmente na faixa de menos 20 a 85 graus. E você tem a parte também de processos mais de alimentos e bebidas, principalmente bebidas, processos de limpeza, que nós temos equipamentos com IP68, 69K, que é um equipamento mais robusto e que permite ser instalado nessa área. Perfeito, Rafa. Convido novamente os nossos participantes a enviarem sua pergunta para o chat, tá, pessoal? A gente vai jogar aqui no ao vivo e extrair as respostas dos nossos especialistas. Surgiu uma outra pergunta aqui também, Rafa. Sou usuário de rede ASI e gostaria de saber como prevenir curto-circuito na minha rede, principalmente nas ramificações onde tem os sensores de válvula. Essa tá fácil, hein? Essa tá fácil. É um problema que acontece mesmo no dia a dia, até pelo tipo de topologia que a rede ASI tem, né? Quando a gente tem uma rede ASI, nós temos o cabo ASI, todos conectados no mesmo cabo. Legal, tem uma manutenção, uma montagem mais rápida e prática. Mas e se por acaso uma eventualidade de uma falha de manutenção, não fechou o conector certinho, fez um processo de limpeza, entrou água dentro do conector porque você não fez o fechamento correto, e dá curto, ou você acaba pegando o contatinho, o positivo e o negativo, e você tem um curto-circuito naquela válvula. Você tem um curto-circuito na rede inteira. Então, isso, eu entendi a pergunta, é um problema. Qual é a solução? Sempre tem uma solução. Eu mostrei nos vídeos um equipamento chamado protetor de segmento. Ele basicamente é um derivador, onde você ramifica para cada válvula, até 6 válvulas, e esse protetor de segmento protege individualmente cada válvula. Então, se acontecer, às vezes acontece de ter uma falha realmente na manutenção, no dia a dia, no processo das condições do ambiente do processo, né? Esse protetor de segmento isola a falha daquela válvula. Essa falha não se propaga para o restante da rede. Então, é muito legal porque você vai continuar tendo a praticidade da rede ASI de montagem, flexibilidade dos cabos e conexão, e uma proteção isolada individual de cada válvula. E aí a planta no fim não para, né? Você não perde todas as outras válvulas, você mantém
a falha naquela válvula individual, você sabe qual é a válvula que está com problema, e isola essa falha e todo o resto do processo está contínuo e sem nenhuma parada. Perfeito. Acho que esse mesmo convidado complementou a pergunta aqui, Rafa, e lançou a seguinte: e os status de falha são somente possíveis serem extraídos através do protetor de segmento? Ou se eu não tiver o protetor de segmento, eu também tenho status de falha na rede ASI? Não, quem te diz a falha não é o protetor. O protetor de segmento ele é um equipamento passivo, ele só isola a falha. O fato dele isolar a falha permite que o nosso gateway, que é o mestre da rede ASI, ele é quem manda em todos os escravos, em todos os monitores. Então é ele quem se comunica e monitora o status de cada dispositivo. Então quando qualquer falha aconteça, assim como eu mostrei no vídeo de erros e diagnósticos, é o mestre, o gateway, quem te informa o status de cada escravo, qual tipo de falha em cada escravo. Perfeito. A gente fala muito, né, pessoal, da indústria 4.0, fomentar ou facilitar, potencializar a indústria brasileira, e chegou uma pergunta aqui no chat para os nossos convidados, né? Como vocês veem os benefícios de toda essa inteligência dos instrumentos sendo extraídos e como a indústria pode usar isso a seu favor? Pergunta meio abrangente, mas começo com Ia. Menos tempo de parada, né? Principalmente aí, a gente sabe que hoje também a questão de manutenção, até terceirização, enfim, fica complicado até de difundir o conhecimento com todo mundo. Então, quando a gente fala aí de indústria 4.0, a ideia é realmente facilitar, enfim, trazer até para quem não é um especialista, enfim, ter o controle, a possibilidade de fazer qualquer alteração, parametrização, rápido e fácil. Então, diminuir aí tempos de parada e facilitar para a galera. Perfeito. Diego, o que você pode compartilhar com o nosso participante aqui? Eu concordo com o Ian nesse ponto, porque essa tecnologia toda vai te simplificar muito na hora de identificar falhas do equipamento, né? Você tendo, por exemplo, o componente está ligado no mestre IO-Link ali, se acontece um furto naquele componente, vai isolar aquela porta, você vai ver escano vermelho ali e vai conseguir rapidamente identificar. Ou você vai pegar esse dado e jogar numa nuvem e já cai lá no sistema de manutenção, opa, parou a máquina tal da linha que está onde está o componente. Então isso vai simplificar muito esse diagnóstico, esse acesso de informação vai ajudar nisso. Legal. E aí, Leandro, o que você acha? Já falaram quase tudo, mas acho que para complementar uma parte que é legal, né, além dos status de monitoramento que a gente já tem, né, que isso traz um componente muito legal para o sistema como um todo, a gente tem a questão do Big Data, né? A gente sempre ficou com análises estatísticas aí para grandes números, né? Principalmente a gente quando fala de bolsa de valores, né? A pessoa cria modelos matemáticos que conseguem prever como que vai se comportar o mercado. Da mesma forma a gente consegue fazer isso com processos, né? Hoje a gente tem modelos matemáticos e inteligências artificiais pegando todos esses dados que a gente coleta hoje numa base de dados qualquer que a gente consiga puxar do campo, e mesmo sem saber especificamente o que é cada dado, a tendência deles, a gente consegue prever como eles devem ser no futuro e como a gente pode melhorar o processo como um todo. Isso tem trazido um ganho fantástico para a indústria aí, em todos os segmentos. Que legal. Eu acho que, só complementando o que vocês três falaram, vem muito de encontro com a indústria 4.0 e todos esses conceitos e demandas que a indústria vem nos trazendo, né? E quando os equipamentos te dão informações, dados, diagnósticos, né? Não só o que ele está medindo, isso é o mais importante, obviamente, mas do lado da parte de manutenção e produtividade, né? Garantir um índice de produtividade mais elevado, criar uma tendência, né? Porque de acordo com os diagnósticos que você recebe, você consegue criar uma tendência de comportamento daqueles dispositivos e fazer um planejamento, um plano de manutenção muito mais inteligente e efetivo do que antigamente era feito, até recentemente. A transformação é realmente isso, né? A inteligência artificial às vezes parece um negócio distante, mas não é não, né? Chegou uma pergunta do chat aqui, acho que a Rafaela pode se encarregar dessa. Na apresentação, você diz que é possível conectar sinais de segurança na rede ASI, Safety, NR12. Como isso funciona? É possível fazer o mesmo no IO-Link?
Perfeita pergunta. Realmente, eu não fui muito a fundo nesse assunto, porque a gente estava falando mais de processo, mas a segurança começou também com uma tendência muito forte a ser trazida para a indústria de processo. E faz todo sentido. Como é que funciona? A rede ASI, ela tem o mestre e os escravos. E nesses escravos eles podem ser diretamente em ASI, ou eles podem ser módulos de entrada e saídas de dispositivos. O mesmo conceito se aplica quando a gente olha para o ASI Safety. No ASI Safety você usa todos os benefícios do ASI, né, de cabeamento, conectividade. Você pode ter equipamentos que são ASI e são de segurança, diretamente conectados no cabinho, no cabo chato, com conector vampiro. Também não, tenho dispositivos que são de segurança, mas eles não são em ASI. Dá para eu ligar aqui e usar todos os benefícios de infraestrutura do ASI? Dá, existem módulos de entrada de segurança. E aí, como é que funciona a parte lógica, a parte programável, né? No caso do ASI, nós temos um monitor safety, que esse cara, ele é um ponto-chave e o maior benefício quando a gente fala de ASI safety. Por quê? É nele que você faz todas as programações, mapeia os dispositivos e faz as lógicas para a parada de emergência, de acordo com a detecção de a abertura de alguma trava, algum botão de emergência, você consegue fazer a lógica. Ou seja, na saída do mestre, você não precisa conectar um PLC de segurança. Esse mesmo cartãozinho que se chama monitor de segurança programável, você faz toda a programação, a lógica de parada de máquina para uma condição de segurança via esse módulo. Então você não precisa conectar um equipamento de segurança. Do lado do IO-Link, existe sim o IO-Link com uma possibilidade de conexão de segurança. Honestamente, são poucos os fornecedores desse tipo de tecnologia, então você tem uma demanda um pouco mais baixa em encontrar esses fornecedores, esses módulos. E, em contrapartida, também você precisa de conectar esse módulo, esse mestre IO-Link, num PLC de segurança. Então, legal, você utiliza dos benefícios do IO-Link, da conectividade, da distribuição de sinal do mestre IO-Link para um equipamento safety, porém, ainda assim você precisa de um CLP de segurança adicional. Já no caso do safety, não. Você pode fazer isso direto pelo ASI, sem a necessidade de um CLP. Perfeito, muito legal. Pessoal, estamos chegando nos minutos finais, mas ainda dá tempo de você mandar sua dúvida no chat, interaja conosco aqui, muito importante sua participação. Outra pergunta do chat, Rafa. Opa. Na bancada, vocês mostraram um PT100 conectado a um módulo ASI. Foi. Esse módulo precisa de um sistema de conversão de sinal de termorresistência para 4 a 20? Putz, muito, muito legal ter trazido essa pergunta. Porque geralmente quando a gente liga em ponto a ponto uma termorresistência, a termorresistência é um elemento primário de temperatura que te dá um sinal de resistência de acordo com a temperatura que ele está medindo. E geralmente numa topologia ponto a ponto, você precisa de um sisteminha de conversão onde entra esse sinal de termorresistência e sai em 4 a 20 para você ligar num cartão de entrada 4 a 20 mA. No nosso caso ali, a PT100 estava ligada direto no módulo. Então, esse módulo, você entra com a PT100 direto e ele já fala, no sistema, ele já vai te dar o valor em temperatura. Tu não precisa de uma plaquinha, de um sistema de conversão de termorresistência para 4 a 20 mA. Então, é bastante legal. E todos nós sabemos que quanto menos conversores você tiver, melhor, né? Quanto menos pontos de falha, né? Com certeza. Nesse sentido da temperatura, Ian, você vê uma tendência muito grande dos sensores de temperatura IO-Link? Como que você percebe essa movimentação de uso de sensores mais inteligentes? Podemos incluir a temperatura num cenário desse? Sim. Temos... uma das vantagens aí, mesmo em sensores, enfim, sem display, de repente você precisa fazer um ajuste de range, via IO-Link é fácil, né? Então você não necessariamente precisa ter um display, um configurador para, de repente, setar um sensor de 0 a 10 ou de 0 a 100 graus. Então, uma das vantagens aí do uso do IO-Link que a gente tem mais visto é isso daí, facilidade para configurar. Então, um sensor pode ser um coringa aí, de repente, no almoxarifado, e aí você só faz a configuração de campo ou via rede. Então,
Perfeito. Vai crescer bastante aí o uso. Toda a configuração pode ser feita de forma remota, né, pelo IO-Link, diretamente pelo IO-Link. Isso. Ou já deixar pré-programado, se for a troca de um por um novo, né, que nem o Miguel fez com o Cadu, aquele comparativo, ele já automaticamente se autoparametriza, né, quando é uma troca de um equipamento com falha. E aí, Diego, você concorda que essa parte de temperatura pode ser extraído muito mais benefícios do sensor inteligente na máquina, usando o IO-Link? Eu concordo, sim. Nós já até aplicamos bastante já em alguns equipamentos, assim. Simplifica muita coisa, não só a temperatura, né? Você pode pegar um outro exemplo também. Vamos analisar um sistema de SIP. Às vezes você monitora o retorno do SIP ali, a condutividade, para definir para onde vai o produto, né? Muitas vezes você tem que instalar o condutivímetro ali na estação tradicional, colocar ao lado ali, às vezes, um PT100 também para medir a temperatura. Aí coloca o condutivímetro já com o IO-Link, só que o condutivímetro vai te dar as duas leituras, né? Ele precisa da temperatura para fazer a condutividade. Então, com o equipamento ligado ao IO-Link, você pega as duas leituras que precisa, né? Qual a facilidade que isso te dá, né? Com certeza. E aí, Leandro, daria para fazer um machine learning, uma inteligência artificial com base num gráfico de tendência do comportamento do sensor de temperatura? O que você acha? Com certeza. Não só para análise da tendência da variável em si, mas para manutenção, né, como a Rafa comentou. Né? Ao longo do tempo, a gente pode ter alguma variação que não está nem intrínseca ao processo, uma variação que realmente é um dano do próprio instrumento em si, que a gente de repente não perceberia no dia a dia comum e poderia estar incluindo um erro ao longo de processos e mais processos. Além de monitorar a variável que ele mede, as condições de onde ele do ambiente, né, do processo. Muito bom. Sim, e da própria variável também, né? Às vezes ao longo do tempo a gente só pegaria isso numa calibração, né? Você calibra o instrumento e fala, nossa, ele estava fora aqui em grau, eu estou percebendo na bancada de teste que estava fora. Mas hoje, a gente, ao longo do tempo, a gente consegue perceber com o histórico dos dados que era para estar sempre naquela temperatura. A gente não mudou a carga térmica do sistema, não mudando nada, a temperatura de repente está tendo uma oscilação. Então, a gente consegue ver uma tendência de erro sendo acumulada ao longo do tempo aí, das análises estatísticas do instrumento. E hoje, complementando, né, a gente está falando do IO-Link, né, na instrumentação de maneira geral, que tem vindo para as fábricas, eu vou dizer que quase todos os sensores que eu compro, mesmo sem pedir, já vem com IO-Link, né? Então, a gente já tem um recurso extra sem um custo. Nossa, vai ficar mais caro para eu comprar? Não, realmente não. O preço é o mesmo, é super competitivo no mercado. Muito, muito bom você ter comentado isso, né? Porque às vezes o pessoal pensa, nossa, o sensor com IO-Link é um sensor mais caro. E não é verdade, né? Uhum. Bom, são muitas perguntas aqui no chat, mas vou selecionar a última aqui para a gente responder. Em relação a aplicações em áreas classificadas, posso abandonar as barreiras utilizando essas tecnologias ASI ou IO-Link? Bom, acho que eu posso responder essa. Bom, a tecnologia IO-Link e a rede ASI são tecnologias que são muito utilizadas em área segura. Quando a gente fala em atmosferas explosivas, segurança intrínseca, equipamentos de prova de explosão, isso ainda permanece. Tá? Essas tecnologias, segurança intrínseca, principalmente onde a gente utiliza barreiras, hoje é um método de proteção um dos mais seguros e que alcança as zonas mais perigosas, que são as zonas 0 e a zona 20. Então esse tipo de tecnologia ainda não chegou numa classificação, por exemplo, de zona 0 e 20. Não vou dizer que não vai chegar para o futuro, porque a gente as coisas vão evoluindo com o passar do tempo. Mas hoje permanece segurança intrínseca como método de proteção e as barreiras essenciais para a atmosfera explosiva. Perfeito, Rafa. É isso. Estamos chegando ao final da nossa live. Queria agradecer muito a sua interação. Nossos convidados também, vocês foram fantásticos. Obrigado. Espero que tenham gostado. Fica aqui o nosso convite para continuar, permanecer em contato conosco. Vamos juntos otimizar os seus processos e potencializar os seus resultados. Fique ligado em nosso LinkedIn, no nosso blog. E é isso. Te esperamos nas próximas lives. Até mais, pessoal.